Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, hoje queremos conversar um pouco mais com mais um membro da nossa equipe que esteve ali em Quênia e Uganda. É o pastor Alex, pastor Alexandro. Isso. Pastor Alex, é tão bom tê-lo no nosso programa. É bom estar com você e ouvir o que Deus está fazendo através da sua vida aqui em Belo Horizonte e nas nações também. Obrigado, pastora. É um prazer também estar com você, né, gravando esse programa. Para mim é uma benção poder participar desse ministério de 11 de oração, 24 horas diante do trono. Tem sido maravilhoso. Tem acrescentado muito na minha vida, no meu ministério e na minha família também. Amém. Pastor Alex já é membro, já é quase patrimônio dos Gideões. Me sinto em casa aqui. Amém. Bom demais, né, pastor? Muito bom. Pastor, a sua igreja já esteve presente conosco em 5 viagens missionárias. 4 com o pastor Alex e agora para Angola com o pastor dos jovens, né, pastor William. Foi um sonho poder enviar um dos pastores da minha equipe para que possa também ter essa experiência, né, de fazer uma viagem missionária, ter contato com uma outra cultura. Eu acho isso muito importante. Então foi uma benção poder enviá-lo dessa vez para representar tanto o ministério, a nossa igreja também. Foi muito bom. Sim, foi uma bênção. Bem, nós sabemos que Deus nos chamou não somente para que nós pudéssemos conhecê-lo, experimentar a maravilha da comunhão com Ele, mas também de sermos cooperadores nesta obra maravilhosa, de ir a todo mundo, de pregar as boas novas a toda criatura. E sabemos que uma das formas é exatamente através da oração, através da capacitação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre o aperfeiçoamento dos santos, né? Fala sobre a obra do Espírito Santo e Deus nos usando os dons ministeriais para aperfeiçoar os santos. E dentro destes dons está o ministério apostólico, que é a ida, o ser enviado a outras igrejas, o ser enviado às nações. E o pastor Alex, Deus já o tem chamado, ele já tem estado em outras nações e conosco por várias vezes. Pastor Alex, vamos conversar um pouquinho sobre essa viagem ao Quênia e à Uganda. O preparo da viagem foi um pouco tumultuado, com a enfermidade da Suzy e também a sua esposa. Você enfrentou também várias adversidades. Conta pra gente como foi isso aí. Foi interessante, pastor Ângelo, porque a princípio eu não esperava, né, estar realizando essa viagem agora no mês de julho. Não passava na minha mente, né, essa possibilidade, até que então veio o convite, né, que está fazendo essa viagem, e aí, junto com o convite, veio também a notícia que minha esposa precisava passar por uma cirurgia, né, uma cirurgia no fêmur, uma cirurgia bem delicada, em que a recuperação também seria bastante demorada, né? E ela, como também operou nas vésperas da viagem, e eu fiquei um grande dilema, ou fazer a viagem, ou acompanhá-la no hospital. Ela ficou dias internada e precisava também dos nossos cuidados, né, em casa, e tenho meus filhos também, um casal, que são crianças ainda, o Heitor com 9 anos, a Agra com 6 anos, né? Mas quando eu recebi o convite, eu busquei de Deus, assim, Deus, é para mim viajar ou não, né? Qual que é a sua vontade? Porque a vontade de Deus nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. E uma coisa que eu aprendi é a importância de estar no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo contribui, né? Tudo converge para o centro da vontade dele. E aí então, orando ao Senhor, Deus falou claramente comigo que era para mim fazer essa viagem, que eu estarei cuidando tanto dos meus filhos, também como da minha esposa. E aí então eu aceitei o desafio, né? Comecei a me preparar para fazer essa viagem. Antes disso eu conversei com ela, né? E ela entendeu e ela me liberou para que eu pudesse viajar, né? Porque era algo importante para ela essa cirurgia. Sim. E também, né? Eu ia ficar ausente durante dias por causa da viagem. E ela me liberou, né? Entendeu que era de Deus também. E assim eu fui, né? E foi maravilhoso porque quando eu estava lá, cuidando da obra de Deus, fazendo aquilo que Deus queria, né, Deus também estava cuidando da minha família, dos meus filhos. Então, as notícias que eu recebi da minha casa lá no Uganda, tanto no Quênia, foram só boas notícias, né? Também da igreja local.
Muitas vezes a gente, como pastor presidente de uma igreja, né, de uma igreja local, a gente fica um pouco receoso de sair e deixar a igreja, né, achando que nós somos insubstituíveis, né? Sim. Mas na verdade não somos, né? A obra é de Deus e Deus cuida da igreja dele. Sim. Então, eu deixei vários compromissos também, né, que já estavam agendados, eu precisei desmarcá-los, alguns eu pude adiá-los, mas então fiz essa viagem e realmente foi tão de Deus que as notícias que eu tive também da minha igreja foram só bênção, né? A igreja experimentou de muita unção, salvação de almas. Quando eu estava fora, Deus estava acrescentando almas à igreja, né? E usando também os nossos pastores, né, que nós delegamos algumas funções para eles e eles, né, conseguiram cumprir a missão e eu fiquei maravilhado com isso. Aleluia! Realmente, esta viagem estava sendo programada desde o ano passado para Quênia e Uganda. Ela seria em abril, depois passamos para o mês de julho. Já estava comprada a passagem da pastora Suzy, do pastor Kaiser, ia também a Raíssa, que é a filha, ia junto nesta viagem, e com outros irmãos que foram convidados, foram convocados, foram desafiados. Mas, bem aproximando-se a data da viagem, a pastora Suzy agravou a enfermidade e nem ela, nem o pastor Kaiser poderiam ir. E nós nos lembramos, Senhor, como vai ser? Precisa ter um pastor. Havia só jovens, não é? Precisa ter um pastor. O pastor Alex sempre esteve pronto com o seu coração missionário e conversamos com ele. Foi acho que 15 dias ou antes da viagem. 2 semanas antes. 2 semanas antes. Para resolver um monte de coisas, mas nós vemos que quando se tem o coração na vontade de Deus, Deus cuida, Deus faz tudo perfeito. É verdade. Não é? Muito lindo. Pastor, conta pra gente um pouquinho sobre a viagem, sobre a sua impressão de Uganda, depois do Quênia, dos pastores, da igreja, do país. O que você achou especial em Uganda? É um povo que realmente, pela história, é um povo que experimentou avivamento de oração. Você sentiu isso em Uganda? Como foi sua experiência lá? Eu conheço, pastora, 19 países, né, diferentes. E para o continente africano, eu conheço agora 6 países. Eu tive a oportunidade de ir em Ruanda, no Congo, no Burundi, né, África do Sul, a gente passa pela África do Sul para ter acesso aos outros países como porta de entrada. E agora estive em Uganda e também no Quênia. Diante, né, dos países que eu conheço do continente africano, o país de Uganda eu achei um país muito abençoado em termos do crescimento do evangelho lá, né? Eu senti assim, um ambiente muito gostoso, muito fácil de pregar, de ensinar, né? O pastor Paul, que foi o pastor que nos recebeu nos dias que tivemos ali, ficamos hospedados em sua casa, foi algo maravilhoso ter ele perto da gente, um homem de Deus, muito usado por Deus, um homem cheio de dar graça mesmo, né? Ele nos recebeu muito bem, de uma maneira maravilhosa, e eu percebi que o povo tem muita sede de Deus. Tudo que a gente fala, ensina, eles assimilam muito rápido e procuram colocar em prática, né? Então, fiquei feliz em ver um país assim bem estruturado, né? Diferente do Congo, que é um país que tem um número maior de miséria, de necessidade, e percebi essa questão, né, do crescimento do evangelho em Uganda, também no Quênia. Uhum. Olha que coisa boa. Então, podemos ver que realmente houve um mover de Deus ali em Uganda. Nós sabemos na época da Idi Amin, que foi ditadura ali, ele matou muitos cristãos, muitos pastores, de uma maneira muito covarde. Inclusive, o próprio pai do pastor Paul foi assassinado pelo amando do Idi Amin. E depois os irmãos não pararam de orar. Eles começaram nas matas, nos celeiros, escondidos, nos lagos, junto aos lugares mais escondidos, estavam buscando a Deus. E o nosso Deus é um Deus que responde à oração. E veio então sobre Uganda um grande avivamento através da oração de seu povo. Então eu quero que a gente dê uma paradinha aqui no nosso programa para que você possa assistir ao vídeo desta viagem sobre a perspectiva do pastor Alex. Vamos ver um pouquinho de Uganda, um pouquinho de Quênia,
vamos ver Deus agindo, Deus falando. Assista comigo e vamos ver sob a perspectiva do pastor Alex estes dois países. Vamos lá. Desde 2008, a África do Sul sofre com ataques xenófobos, ou seja, ataques a imigrantes. De acordo com o Centro para as Migrações Africanas, já morreram mais de 350 estrangeiros no país. Milhares de pessoas saíram às ruas na África em protesto contra essa onda de ataques. Neste ano, só no mês de março, 7 imigrantes foram assassinados. Ainda que tantos estrangeiros tenham sido executados, o Ministério Os Gideões segue em frente, cumprindo o chamado de Deus, crendo na proteção dele. O pastor Alexandro foi um dos que, junto a 6 missionários, embarcaram para Uganda e Quênia, levando a palavra de Deus. Momentos impactantes encheram o coração do pastor e dos africanos de alegria. Os trabalhos realizados sempre prendiam a atenção do povo, uma satisfação em ver cada um com um sorriso no rosto. Pastor Alexandro não podia deixar de se envolver com as crianças. E não é que deu certo? Olha só a festa dele entre elas. E assim foi, mais um trabalho desenvolvido com muito sucesso. Agora é esperar para saber onde Deus vai levá-los na próxima viagem. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí da alegria desse povo. Nós podemos ver assim como que realmente Deus tem chamado a igreja ali na África, como a igreja na América Latina. São as igrejas que estão mais vivas hoje, ali na África, experimentando muitas vezes até mesmo martírio. No Quênia, por exemplo, nós tivemos quase pensando em desistir da ida ao Quênia por causa da morte de cristãos ali naquela faculdade. E pastor, como foi a ida de vocês ao Quênia? A gente estava assim temeroso de que vocês entrassem lá e tivesse alguma perseguição. Foi tudo tranquilo, tudo bem no Quênia? Sim, foi muito bem. Nós saímos de Uganda, né? A gente foi por terra até o Quênia, ficamos na cidade de Nakuru, junto com o apóstolo Johana, e foram dias preciosos ali também. Foi tranquilo, né? Na época, nos mesmos dias, o presidente Barack Obama, presidente norte-americano, estava visitando o país, né? Então a segurança nacional estava em alerta e nós tivemos mais para o sul do país, né? Os problemas de conflitos com os terroristas estão mais ao norte do país, né? Perto da fronteira do Sudão e da Etiópia. Então nós ficamos mais ao sul e foi bastante tranquilo a viagem. Foi uma viagem longa de horas, atravessamos a fronteira, a travessia também foi muito tranquila. Durante a viagem a gente viu animais nativos, né, atravessando as estradas. Sim. Uma viagem bem gostosa. Que bom. Então, houve a tranquilidade total em todo o período da viagem. Em todo o período, né? Deus cuidando no Brasil e Deus mandando até o Exército Nacional cuidar da segurança de vocês. Deus nos abençoou muito ali, né? O Barack Obama e nós estávamos ali também. Então está todo mundo em alerta. Os embaixadores do reino do Senhor, né? Exatamente. Ali presentes. Né? E nós vimos realmente a mão de Deus em todo instante, em todo momento dessa viagem. Foi uma viagem surpreendente para nós, surpreendeu bastante, porque a gente esperava encontrar uma outra realidade, a gente esperava encontrar mais necessidade, a gente foi assim, bem preparados mesmo para o que der e vier, né? Mas chegamos lá, a gente foi muito bem tratado mesmo, tivemos uma boa alimentação, muito carinho dos nativos, né? Uma grande consideração deles por nós, pelo nosso trabalho, então foi de alegrar o coração mesmo. Que bom. Pastor, fugindo um pouquinho de Quênia e Uganda somente, das viagens missionárias que você fez na África, pelo Ministério Gideões, onde você passou assim, um pouquinho mais de dificuldade? Onde foi? De alimentação, de hospedagem? Onde que você sentiu mais carência?
Mais carência. Eu senti mais carência foi em Calemi, na cidade do Congo. Foi uma viagem mais difícil, também gastamos dias para chegar na cidade de Calemi. Saímos de Belo Horizonte uma segunda-feira pela manhã e chegamos em Calemi numa quinta-feira à tarde. Né? Uma viagem bem longa mesmo. Ficamos um dia e meio dentro de um barco, tanto na ida como na volta de Calemi. E alimentação muito precária lá, né? Uma miséria mesmo, de dar medo. A gente vê a necessidade do povo, muitas pessoas andando na rua ociosas durante o dia inteiro. Desde 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, eles ficam na rua andando, né? E um lugar muito pobre, sem nenhum saneamento básico. Então, um lugar muito difícil, né? Em termos de estrutura e também de alimentação. Foi uma viagem bem complicada, mas valeu a pena. E desses países que você já visitou, Burundi, Congo, Ruanda, Quênia, Uganda, qual você achou assim com melhor estrutura dentro dos lugares que vocês foram, não é? Isso. Os países que eu achei melhor foi Uganda e também o Quênia. O Quênia me surpreendeu. Tivemos na cidade de Nakuru, que é uma cidade turística, né? Existe o Lago de Nakuru, que é muito visitado, tem uma flora, uma fauna rica. Então, é um país que tem uma estrutura bem melhor que os outros, né? Nós viajamos por asfalto. Quando eu viajei de Ruanda até Congo, nós pegamos estrada de terra, muita curva, estrada perigosa. Mas essa viagem foi uma viagem mais tranquila, justamente por causa da estrutura do país. Tanto do Quênia como do Uganda, uma estrutura melhor. Principalmente o Quênia. Né? A cidade de Nairobi, nós passamos por lá também, para a gente pudesse pegar o voo, retornar para a África do Sul e assim voltar para o Brasil. É uma capital, uma cidade bem estruturada também. Tem a sua parte pobre, né? Mas tem uma parte rica, com casas e prédios maravilhosos. Muito bonitos, Isso. né? Uhum. E dentro assim da perspectiva da igreja, como você sentiu lá o Quênia, por exemplo, a igreja ali? O evangelho, a divulgação da palavra de Deus, como que está ali no Quênia? Então, nós estivemos ali com o apóstolo Johana. E um homem de Deus, muito bem preparado. A igreja dele fica dentro de uma base militar. Eu achei bem interessante isso, não é mesmo? Porque não fica dentro de um bairro, fica dentro de uma base militar e as pessoas entram dentro dessa base e participam ali do culto, né, livremente. Isso é uma grande bênção, né? E eu percebi essa abertura que eles têm para o evangelho. Então, a própria autoridade da cidade aceita o evangelho e abre portas para dentro das suas estruturas para que o evangelho seja pregado, para que haja culto. Então, isso é um bom sinal, né? Eu não sei se essa é a realidade de todo o país. Acredito que não, porque no norte, como eu disse, dominam os muçulmanos, né? Há conflitos, né? Até mesmo o terror está ali instalado. Mas no sul ali, em Nairobi, em Nakuru, melhor dizendo, nós percebemos essa abertura para o evangelho, que isso é muito sadio, né? Quem dera se todos os governantes entendessem a importância do evangelho, que é transformador, né? Realmente o que pode mudar a sociedade, o que pode mudar o coração do homem, é só Deus mesmo. Jesus tem a resposta para todos os problemas sociais. E nós vemos isto. Estamos vendo aí o avanço do islamismo através do Estado Islâmico, implantando terror, não só matando cristãos, não só matando os infiéis, que eles chamam de infiéis, né, os que não comungam a sua fé, mas perseguindo e matando os próprios muçulmanos também. Então nós vemos que é um avanço assim que vai levando terror. Já o evangelho vai levando a paz, vai levando o amor, vai levando o perdão, vai levando a paz do Senhor, não é? Porque nós temos conosco o príncipe da paz. É maravilhoso saber que nós podemos ser usados pelo Senhor para levar esta bênção aonde vamos. Esta bênção do Senhor às nações. Então, aonde chega o Evangelho, chega a presença do Senhor e ela vai se espalhando como esse rio de águas vivas. Pastor Alex, fale um pouquinho para a gente. Você esteve ministrando aos pastores. Vocês deram o curso AOB, não é? Aprendendo a orar com a Bíblia, e ministrações e palestras para os pastores. Havia uma só igreja, havia mais denominações. Como que foi Uganda e Quênia, as reuniões com os pastores, a representação de pastores ali?
Foi significativa, nós tivemos uma participação boa, tanto em Uganda como no Quênia, né? O pastor Paul e o pastor Johanna conseguiram agrupar bastante pessoas. Tivemos a oportunidade de participar em Uganda de formatura de seminário, né? Eu fiquei feliz com isso, porque nos outros países que eu fui, eu vi a carência do ensino da palavra. Sim. Né? Eu sou muito apegado ao ensino, gosto muito de ensinar a palavra, de seminários, e eu vi necessidade grande nos outros países, não vi seminários lá, muitos pastores leigos, né? Então isso é perigoso, porque quando um líder ele não conhece bem a palavra, ele pode cometer vários erros, Sim, né? sim. Se ele conhecer superficialmente, não ter um conhecimento profundo, isso pode levar toda uma congregação a cometer erros. E eu vi em Uganda, através do pastor Paul, essa preocupação em ensinar a palavra. Então, nós estivemos no orfanato, fazendo um trabalho com as crianças, e mais um dia antes, né, de realizarmos esse trabalho, a gente foi para uma formatura que houve no terreno do orfanato, né, uma formatura de pastores, eles com bata, recebendo canudo, recebendo diploma, e Deus nos deu o privilégio de poder entregar nas mãos deles esses diplomas. Né? Tivemos em 2 formaturas lá, foi muito bom. Que lindo! E eles são bem formais, né? A gente os viu nas fotos, você pôde ver aí também no vídeo, com as suas becas, né? Isso. Capelo e muito, muito bonitos. E nós vemos que realmente a obra de Deus é uma obra completa, é uma obra interior, é uma obra em que o Senhor nos capacita, nos chama. E Ele chama alguns. Ele chama alguns para serem evangelistas, alguns para serem pastores, ministros que vão estar cuidando do rebanho. Ele chama aqueles a quem Ele vai enviar para ir abrindo frentes, abrindo igrejas, que são os apóstolos. Ele chama alguns para serem profetas, para profetizarem a sua palavra, para trazerem o povo sempre dentro da palavra de Deus. Pastor Alex está aqui conosco, compartilhando a sua impressão nesta viagem missionária, agora do mês de julho, ao Quênia e Uganda. E eu queria que, pastor, que você trouxesse uma palavra, principalmente para os pastores, os líderes, os vocacionados pelo Senhor para a obra de ministrar e de pastorear o rebanho, sobre esse chamado total, porque muitas vezes há pastores que têm receio, será que eu vou, será que eu posso? E sobre essa capacitação que você viu ali no Quênia, em Uganda principalmente, não é? Queria que você desse uma palavra aos pastores. Ótimo. Nós vimos na palavra, como você citou, Efésios 4, versículo 11, que fala, Deus deu a uns para apóstolos, para evangelistas, pastores, profetas e mestre. Então existe essa vocação, né? Essa vocação, que a palavra vocação vem do latim vocare, significa voz interior. E todos nós temos a nossa vocação e isso nos define, essa vocação nos define. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escrevia suas cartas, ele sempre encabeçava as suas cartas dizendo assim, olha, eu, apóstolo do Senhor Jesus, eu, servo de Deus, apóstolo segundo o chamado de Deus. Então esse chamado ele é muito importante, significativo nas nossas vidas. Mas existe uma vocação que ela é comum a todo cristão, né? Nós somos chamados a ser luz, nós somos chamados a ser sal, nós somos chamados a pregar o Evangelho, nós somos chamados a servir. Nós tivemos a oportunidade de ir nesses 2 países para servir. Essa foi a intenção. Tivemos em 2 orfanatos ali, tanto no Uganda e também no Quênia, e podemos ali servir aquelas crianças tão necessitadas, né? E quando eu estava lá, Deus falou muito ao meu coração e Deus me deu uma frase ali, que diz assim, que essa frase veio, que nos fala que nós devemos olhar para as pessoas, só podemos servir aquelas pessoas que enxergamos. Se não consegue ver as pessoas, ele não conseguirá servi-las. Então nós precisamos ver, enxergar o ser humano. E muitas das vezes, né, no tempo que nós vivemos, o materialismo, o hedonismo, o humanismo, ou seja, tantas coisas, tantos desafios que a igreja tem hoje, e muitas vezes nós perdemos a capacidade de servir, né? Quem não serve para servir, não serve para viver. E nós precisamos servir o próximo, nós precisamos, como igreja, fazer algo significativo na vida das pessoas. Então essa viagem nos marcou bastante, porque a gente pôde ver a importância de missões, a importância de ir,
a importância de impor as mãos, a importância de orar pelas pessoas, a importância de abençoar uma nação. E eu acredito que todo líder ele precisa de uma experiência assim. Ele precisa sair do seu lugar de conforto, sair do seu comodismo, ele precisa dar um passo, né, para que ele possa ver as necessidades. Muitas vezes nós reclamamos tanto da nossa nação, muitas vezes os evangélicos acabam amaldiçoando o próprio país, né, declarando palavras de fracassos, de crise, mas quando você visita outros países, você vê que nós estamos vivendo um avivamento, né, a respeito do que acontece em outros lugares. Então nós precisamos valorizar isso tudo e só podemos valorizar muitas vezes indo mesmo, realmente fazendo missões, realmente se entregando a esse serviço. O próprio Senhor Jesus ele disse assim, eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate a muitos, né? Quando os discípulos estavam ali discutindo quem seria o maior, quem sentaria à direita ou à esquerda de Jesus na glória, Jesus falou assim, no meio de vocês não pode haver isso. Quem quer ser o maior, que seja o serviçal. Então, é pegando, né, na bandeja, é você servindo as pessoas, é que realmente nós entregamos, entendemos o significado e o chamado verdadeiro das nossas vidas, esse chamado de ser servo. Sim, que bênção. É isso aí, que você possa tomar essa palavra como palavra de Deus para o seu coração. E que você possa vir conosco, servir ao Senhor. E uma das formas de servir, você pode fazer parte da nossa campanha Super Juntos. Isso aí. Você pode ser um parceiro da Rede Super, indo conosco até os confins da terra, levando esta mensagem maravilhosa e também com o Ministério 24 horas, indo conosco. Anote esses 2 telefones, a Rede Super, o telefone do Ministério Gideões, e você possa fazer missões conosco. Que Deus te abençoe ricamente. Fique firme no Senhor. Pastor Alex, muito obrigada de você estar aqui conosco. Foi uma bênção. Eu agradeço pela oportunidade. Amém. Para mim foi muito bom. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.